Bom, meu nome é Edmilson Padilha, mas o pessoal aí na montanha me conhece por Ed, então prazer aí para as pessoas que eu não conheço e fico agradecido aí pelo convite, né, de vir aqui. Já esses tempos atrás eu fiz uma palestra sobre a conquista de uma via na Pedra Baiana, em Minas Gerais, Sangue Latino, que tem até um filme na internet, se quiser ver depois, que é uma conquista de Bigual. E hoje vou falar um pouco sobre algumas escaladas que eu fiz aqui na América do Sul, né? Aqui no Brasil, na Pedra Riscada. Vou falar sobre duas vias que eu participei da abertura e também do Salto Angel, que é na Venezuela, que é a maior cachoeira do mundo. E de duas escaladas que eu fiz na Patagônia, que foi do Cerro Torre em 2005 e do Fitzroy em 2006. Pode ir? Eu aí, quando eu comecei a escalar, eu tinha bastante cabelo, agora já tá falhando. E eu comecei em Anhangaba, né? Foi o meu, assim, lá que eu perdi minha alma, né? Digo, porque eu fui pra lá, eu vi alguém escalando e falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, né? E desde lá, né, em 1990, eu escalo. Aí é São Luís do Purunã, né? O setor 1. Que eu tenho muito carinho assim pelo arenito, né, pela escalada em rochas de arenito, né, o Anhangaba granito, e aí de Curitiba pro oeste é mais arenito. E eu aprendi assim e me criei no arenito, né, então aí setor 3, né, de São Luís do Purunã, né, escalada de morte. Então eu aprendi muito, né, e creio que o setor 3 assim me preparou fisicamente assim, psicologicamente para eu enfrentar muita montanha mesmo. E eu considero assim o setor 3, São Luís do Purunã e o Marujá foram assim os dois locais assim onde eu me fortaleci assim para poder enfrentar qualquer montanha assim que eu estaria preparado para qualquer montanha, qualquer desafio, né? Outra montanha assim que eu tenho muito carinho é essa região ali de Tirati, Ferraria, né? Na época a gente abriu essa via aqui. Ela toca o pau na mula, que até a gente deu esse nome porque a gente foi no Jantar da Montanha e os velhos estavam cantando aquela música. Aí a gente falou, pô, vamos dar esse nome pra mim? Nossa, mas é muito retardado. E daí foi o nome que a gente deu pra via, né? A gente conquistou essa via em estilo alpino, né? Em 3 dias, eu, o Paulo e mais um parceiro, o Wagner, lá de São Paulo. E depois a gente abriu essa via aqui, que é a Via Três Chapas, eu, o Hermínio e o Diboá, que é um montanhista aqui do Paraná que faleceu faz um ano. Sábado agora vai fazer um ano que ele faleceu, né, de câncer. E foi um mestre assim, para a minha geração, pelo menos, né, e para muitas gerações. Aí, do Paraná, eu saí, né, para o mundo, assim, né, e daqui no Brasil, assim, uma montanha que tem muito carinho é a Pedra Riscada. É considerado um dos maiores monolitos, né, blocos de granitos do mundo. A gente abriu uma via aqui nessa aresta linda aqui, que é a Place of Happiness, e outra via que segue mais por uma face um pouco mais deitada. Essa expedição aí eu fui convidado por era uma expedição internacional, né? Tinha o Stefan Glovax, que é um escalador muito famoso, alemão, e um amigo meu da Argentina e dois alemães, o argentino e eu, que fomos para abrir essa via, né? Eles me contataram e tal, se achavam que aqui no Brasil tinha alguma montanha legal assim para abrir e tal, via. E eu já tinha visto essa face, né? E a gente foi para lá. Aí foi uma expedição bem legal, diferente, assim, porque tinha um fotógrafo, né, da expedição e os caras muito, muito profissionais, assim, né? O Lovax na época era mais velho que eu, assim, né, uma geração anterior, né, e uma pessoa, assim, ele e o outro parceiro dele, que escalavam muito forte, assim, né, então a ideia era abrir uma via e tentar liberar todos os esticões, coisa que a gente nunca fazia aqui no Brasil, né, a gente ia lá, abria a via e depois nunca mais ia, né, pra via, e eles, não, vamos abrir a via e vamos encadenar todos os esticões, então aquela coisa de alemão mesmo, né, assim, super organizado, assim, né, bacana, a gente participou de uma coisa assim diferente do que a gente costumava fazer, né? Foi uma escalada no estilo mais pesado, assim, fixando cordas, né, e abrindo os esticões e depois tentando encadenar. Aí a gente passou umas noites bem legais nos porta-leves lá, né, as macas que a gente usa para dormir na montanha, tomando um mate aí, né, eu com o argentino, e aí
o Glovax e o Robert, né, que eram os outros membros da equipe. Aí eles tinham um fotógrafo, né, o Klaus, que tirou muitas fotos lá do pessoal. E essa via foi legal, assim, que teve uma boa, ficou muito tempo lá, né? Então a gente teve uma interação assim muito grande, né, com a comunidade aí da região. E lá em São José do Divino, que é essa cidade onde está a Pedra Riscada, que é perto lá do Governador Valadares, o pessoal ama escaladores. Então a gente andava, chegou assim, aí o pessoal já veio: ei, vocês vão subir a pedra? Vamos subir a pedra. E já começou: ah, não, vocês têm que ir um dia na minha casa tomar café. Não, a gente tem que ir escalar. Não, você tem que ir tomar café na minha casa, né? Não, você tem que ir na pedra. Se a gente fosse pela população lá, a gente não escalava, só ficava festa, né? Todas as festas, né? No começo os alemães estavam meio reticentes, assim: pô, vamos em festa, né? Aí teve um dia que eu e o argentino falamos: ó, hoje a gente vai entrar na vida. A gente hoje não vai, a gente vai, fui convidado para ir no churrasco. E a gente vai no churrasco e vocês vão escalar. Ah, tá, então. Aí os alemães, né, no final acabaram caindo no forró lá. Já estavam tomando cachaça, né, já estragou tudo. Mas acabou dando para conquistar a via. Aí o Stefan Volks, né, liberando esse esticão aí da via, que é um 9A, né, é o esticão mais difícil da via. E a gente tinha muita dúvida assim, se a pedra ia ser consistente lá para cima, assim, na aresta, né? E se ia sair tudo em livre, mas aos poucos a gente foi vencendo, né, cada pedacinho da via e vendo que dava para escalar tudo em livre, né? Foi muito legal, assim. Ali a região, né, da que tem muita montanha, assim, né? Uma região muito bonita mesmo. Esse dia a gente estava super cansado nesse dia e aí veio o Klaus, né, jumariando, né? E a gente já estava um dia assim, já no sol o dia inteiro abrindo a via. Daí a gente falou: acabou a bateria da furadeira, vamos descer. Ele falou: não, vamos tirar umas fotos. Pô, mas Cláudio, tá cansado? Não, vamos tirar umas fotos, tá? Você tem que ficar assim, não sei o que. Agora desclipa o mosquetão da costura para aparecer um esticão. Eu falei: tá louco, cara, se eu cair aqui, eu vou cair 10 metros. Mas a foto vai ficar boa, né? Lá, 700 metros de altura, né? Ele queria que a gente pousasse para tirar a foto. Mas aí a gente fez aí umas poses de cara de tigre. E aqui o croquis da via, daí, né? Dá para ver aqui, né? O começo da via. Aqui parece que é vertical, mas esse começo que é bem deitadão, né? São esticões fáceis, assim, de quarto, quinto, sexto grau, né? Só daí quando chega aqui começa a ficar difícil, né? Essa parte é negativa, né? E são esticões de 8C, 9A, oitavo, sétimo. Então esse meio aqui da via que ficou bem complicado, assim. Ela já foi repetida, né, pelo Já e mais um outro escalador em livre, né, conseguiram encadenar todas as cordadas, os esticões, e por algumas outras duplas, assim. Mas é uma via bem desejada, assim, uma via bem difícil, assim, lá da Pedra Riscada é uma das mais duras. E essa conquista foi em 2009, então, né? E a via ela tem 850 metros, né? Graduada em 9A. Aí uma foto que eu fiz por curiosidade, assim, para vocês terem uma ideia da dimensão da Pedra Riscada, que tem um rio no meio da montanha, das paredes, né? Então, quando você escala a via normal, ela é uma via que escala um trecho de rocha, daí caminha um pouco no mato, daí escala outro trecho de rocha. Daí chega numa hora que tem um platô, um lugar muito grande, assim, que é plano, e isso caminha por umas lajes muito grandes de pedra até chegar nesse lugar aí que tem esse riozinho aí. E tem água corrente, assim, né, nesse lugar aí. Depois, daí a gente ficou aí, e depois continua escalando, coloca o sapatinho e continua escalando para cima lá até chegar no topo, né? No topo ainda tem uma mata, né? No cume da Pedra Riscada não é um cume limpo, assim, tem uma mata gigante de árvores e tem bodes selvagens que moram aí, que eram da cidade lá e que fugiram para a montanha e que vivem lá. E é verdade, porque a gente encontrou uma carcaça de bode perto do cume e não tem como subir nessa montanha por trilha, é só escalando, a Pedra Riscada é só escalando.
E no mínimo é 6º grau, assim, e os bodes escalam. Calma, eu tava numa travessia assim, aí eu olhei com o cu de bode assim, eu assim não vale, né, cara? Solano, hein? É. E aí aparece dá pra vocês verem aqui a via ali, a Place of Happiness, né, que é a via que a gente abriu, dessa linha azul. Ela vem até aqui. E aqui a via que a gente foi abrir em 2013, 4 anos depois, que é a Divina Liberdade. Então, essa via a gente falou, vamos abrir uma via grande, né? Vamos abrir uma via até o cume, que essa aqui, a Place, ela vai até esse cume aqui, ó, não chega até o topo, senão a gente ia ter que continuar por uma outra via ali, pela via normal, né? Que é aquela que tem um laguinho lá, o laguinho é por aqui, assim, mais ou menos. Ela vem por aqui. A gente falou, vamos abrir uma via bem grande, aí acabou ficando essa via com 1.100 metros de extensão. E é uma via bem fácil, assim, né? No máximo tem alguma passada de 7A, assim, essa é tudo na média de 6º grau. Assim. Aqui é o croquis inteiro da via, né? Aí a gente levou até violão para conquistar a via. Aí a gente pegou esse dia assim, né? Que estava essa nuvem em cima. E começamos a subir. Aí conquistamos o primeiro trecho e aí a gente tinha planejado de rebocar, né, os equipamentos. Mas a pedra aqui, vocês podem ver, ela é cheia de como se fosse, quase como se fosse conglomerado, assim, cheio de pedrinhas, né? E aí não tinha como rebocar, assim, a gente tinha até um tambor e a gente tentou rebocar o tambor e não arrastava, assim, era muito difícil, porque enroscava em tudo. Aí a gente chegou no primeiro platô, a 150 metros de altura, e falou, vamos ter que mudar a estratégia, vamos ter que carregar as coisas nas costas. E aí foi assim que a gente abriu o resto da via, carregando as coisas nas costas, porque se fosse rebocar, assim, não tinha como, né? Estava lá, acho que até hoje ainda, né? Tentando rebocar. Enroscava muito, assim. Aqui é um dos esticões, né, no segundo dia de escalada. Primeiro dia a gente abriu uns 200 metros, daí no terceiro dia a gente abriu 500 metros de escalada, num dia, assim, abrindo, conquistando. Aqui dá para ver as dimensões, né, da pedra. E as pedrinhas coladas, assim, vegetação, né, enroscavam muita coisa, assim. Aqui o jantar, né, a gente um platôzinho lá, comendo um miojão com atum. Aí foi muito engraçado, né, que o William fez a comida e tal, aí o Val foi comer assim e falou, cara, você colocou pimenta, cara, por que você fez isso? Você sabe que eu não como pimenta. O William falou, cara, mas eu não coloquei pimenta. Cara, eu não consigo nem chegar perto dessa comida, tem pimenta. Daí ele falou, cara, mas, não, eu vou pegar o lixo aqui, né, começou, não, hoje não tem pimenta. Não sei o que, pô, mas esse atum aqui é atum com pimenta, quem trouxe atum? Deu Val. Eu peguei mais barato. Não vi que tinha pimenta. Explicado, né? Comeu bolacha, né? Aí o amanhecer no segunda noite que a gente passou na montanha, né? A gente pegou esse céu alucinante, assim, com as montanhas, a mar de nuvens, né? E aí continuou a via, né? Aí tinha lá na pedra riscada tem esses riscos, né, que tem na pedra, são essas canaletas aí, né? Você olha de baixo parece que são um monte de fissuras, mas no fim são canaletas enormes, assim, né, que é formada pela água. Quando chove, né, desce muita água, né? Então aí a gente tinha medo que chovesse, né? Aí uma curiosidade, aí um dos esticões, a parada é uma árvore, né, no meio da parede, é uma árvore. Lá o escalador está lá. Aqui é uma rampa bem tranquila, assim, daí aqui ela fica um pouco mais empinada. E aí quando a gente chegou a 1.000 metros, a 1.050 metros, choveu. Aí descia a água, aí a gente falou, cara, não pode ser verdade. Aí de repente parou de chover, e eu falei, vamos escalar nem que seja artificial, né, para chegar no topo, falta pouco. Apesar que a gente não sabia quanto que faltava, mas faltava só mais um pedacinho, né, de pedra. Aí eu comecei a escalar meio, com a pedra ainda meio molhada e tal, sofrendo, mas aí quando a gente chegou no final da via, abriu de volta o tempo, fez um solão e a gente desceu, já estava seco a parede. Foi. Finalizamos em 3 dias, 1.100 metros de escalada. E aí em 2011, a gente
foi convidado para participar de uma expedição, né, brasileira para o Salto End. Então, que é um estilo bem diferente, né, de escalada, né? Até a Place of Happiness, lá, a primeira via que a gente conquistou lá na Pedra da Escada, era mais estilo Big Wall, assim, né? Que o estilo Big Wall é quando você vai abrindo a via, fixando corda e rebocando as coisas, né? Aquela via ali, a Divina Liberdade, que a gente abriu de 1.100 metros, já foi no estilo alpino, né? Que é você carregar tudo, né? O que você vai usar, e vai subindo, né? Sem fixar corda, sem nada, vai subindo e vai dormindo onde dá. E essa via é bem estilo Big Wall, né? Que é Big Wall pesado, assim, né? Rebocando muito equipamento, né? Para vocês terem uma ideia, a gente levou 17 dias para escalar, né? Só tem. A cachoeira ela tem 979 metros de altura, né? E a via ela tem mais ou menos 1.000 metros de extensão. E a gente ficou 14 dias, a gente ficou no aparelho, né? 17 dias para escalar. Esses primeiros dias a gente dormia no chão, depois a gente começou a dormir nos platôs, né? Ou nos porta-leves, né? Que são aquelas macas, né? Então, esse Big Wall é considerado um dos mais difíceis do mundo, assim, porque é uma escalada muito difícil tecnicamente, assim, em termos de escalada em artificial ou em livre, e a rocha ela é muito afiada, né, que pode cortar corda, e também é muito cheia de lacas, assim, soltas, né, muita pedra solta, então é uma escalada muito tensa, assim. Não foi uma escalada prazerosa, assim, foi uma escalada que a gente escalou o tempo todo, assim, muito tenso, assim, com muita preocupação. E a aproximação por si só já é um empenho, assim, né? A gente pegou avião para Caracas, daí de Caracas a gente pegou um ônibus que foi até uma cidade, dessa cidade a gente pegou avião, umas avionetas que pousaram numa aldeia indígena, daí contratou os índios para levarem a gente de barco por rios até chegar no local onde era bem próximo assim da base da via, né? Aí algumas horas de caminhada a gente daí teve que fazer todo o transporte, né? Várias viagens de equipamentos até a base, água, né? Muita água, né? A gente levou 230 litros de água, então são 230 quilos de água. Aqui durante a aproximação, né? Durante a viagem de barco que a gente fez, né? Tinha um avião lá abandonado, né? No meio do campo lá de pouso, né? Ele foi pousar lá e deu um problema e nunca mais ficou lá. Mas é um lugar muito diferente, assim, muito bonito, né? Porque essas montanhas são os tepus, né? Que são montanhas em formato de mesa, né? Então tem muitos tepus lá, né? Uns mais altos, outros mais baixos, uns grandes, outros pequenos. Esse é um tepui pequeno, né? O Aoian Tepui, que é onde está o Salto Angel, ele é o maior tepui que tem lá. Ele tem 750 730 quilômetros de área no topo dele. Então você pensa que Curitiba tem 450, então ele é muito maior que Curitiba, a área do topo dele. Por isso que se formam-se rios, né, gigantes lá dentro, em cima dos tepuis. Né? Em cima é tudo mesmo, como o Roraima, né? Monte Roraima é um tepui também, é outro tepui, né? O Salto Angel não está no Monte Roraima, às vezes as pessoas se confundem. Ele está no Aoian Tepui, que é o nome dele. E a gente contratou uns barqueiros aqui com essa curiara, né? Que é essa canoa, que era muito grande, assim, como daqui lá no final, assim, né? E cabia todo mundo, toda a carga que a gente levou em equipamentos. Então era muito, muito legal, assim, né? E a experiência deles de andar pelo rio, né, desviando das pedras, muito bacana. Tinha lugares assim que eles iam, então, desviando, a gente falou, a gente sabe que tem pedra ali, né, mas os caras passavam por ali direto. Aí tinha locais que não tinha jeito, né? Tinha que empurrar o barco, porque ficava raso o rio, né, em épocas que está sem chover, né. Aí a gente, chegando já na base da via, né, e aí começando a escalada, né? Então, essa primeira parte, assim, é a parte molhada, né, da via, né? Porque a cachoeira, ela baila, né, para um lado e para o outro, e aí vai molhando tudo. Nesse esticão aqui, eu estou ali guiando, e mais para cima, eu tive uma queda que sacou um frame, né? Eu estava de boa, assim, de repente, nem vi, né? Só vi quando eu olhei para cima e vi que tinha caído e olhei a corda tudo desfiada. Falei, nossa, já assim, né? No primeiro dia, né? Já desfiou a capa da corda.
Aí, a partir daí, a gente começou a escalar só com 2 cordas, daí não escalamos mais com corda simples. E aí a via vai, ó, aqui já pegou uma corda, vai seguindo, né, pelas fendas. Essa parte aqui era meio úmida ainda, e depois aqui para cima, né, onde está a laranja, assim, já não vinha mais a água, né, da cachoeira, daí era bem seco, assim. A gente via a cachoeira do lado, assim, mas chegava às vezes uma garoinha só na gente. Aqui é um dos acampamentos bons, né, que a gente tinha, né, o campo 4, que eles chamam, né, que tinha uma plataforma de 50 centímetros, assim, dava para dormir. Alguns dormiam aqui no platô, outros dormiam nos porta-alegres, né, e aqui a bagunça, né, de equipamento, favela aí brasileira. Tudo, parece que é uma bagunça, mas está tudo organizado. Vocês estavam quanto? A gente estava em 6 pessoas. Estava eu, o Valdecir Machado, o Sérgio Tartari, o Chiquinho, né? O Zé Tartari com aquele Curitiba também. O Yupi, que era um venezuelano, e o Valdemar Feliz. 6 pessoas. Aqui dá para ver a negatividade da via, assim. Então a gente falava que a gente acordava de manhã e o café da manhã era jumalhar no vazio, né? Às vezes 100 e poucos metros, né? Que a gente escalava no estilo cápsula, né? Que é você acho que dormia no platô e ia conquistando para cima, né? Daí voltava a dormir no platô. Daí quando chegava no próximo platô, a gente transferia o acampamento, né, digamos, né, para o próximo platô. A gente usou 3 acampamentos, né? Esse acampamento ali que apareceu primeiro, depois um outro acampamento que era só um pedaço assim, mais ou menos, onde a gente usava de cozinha e tinha que dormir nos porta-alegres do lado, né? Aqui dá para ver a via, né? Não tem muita fenda, assim, é meio esquisito, assim, né? Tem que ir achando, né, os lugares. E um outro acampamento daí lá no final, assim, que já era um lugar que também já era bem bom, assim, dava até para andar um pouco, só que molhava, aí já não era tão protegido, assim, lá já acabou. Até a cachoeira aqui aparece ela bem com pouca água, assim, né? Tinha dias até que ela nem caía, assim, tinha dias que a cachoeira, o vento, assim, ela ia embora, né? Mas lá no final, assim, daí já começou a chover. Esse era o acampamento mais diminuto, né, que a gente tinha. O único pedaço aqui que dava para ficar em pé era aqui, onde eu estou sentado aqui, o Sérgio Tartari está aqui. E aí tinha que dormir no porta-alegre, não tinha espaço para ninguém dormir no platô mesmo. Na verdade, eles dormiram no platô, assim, mas bem ruimzinho, assim, né? Acho que o Yuki dormiu no platô ali, meio torto e tal. Mas esse era o menor acampamento, né, que teve. E todo dia tinha esse espetáculo aí, né, de arco-íris, assim, né, de manhã, né? Então a gente tinha 2 duplas escalando, né? E então, quando uma dupla estava escalando, a outra ficava descansando. E aí, o dia de descanso, assim, era só curtição, assim, né? Durante a manhã era curtição, daí quando chegava a noite a gente estava pensando, meu Deus, amanhã é eu que vou guiar, meu Deus. E aí, os primeiros dias não choveu nada, assim, né? E a cachoeira tinha dias que ela caía para lá, tinha dias que ela caía mais para cá, dependia do vento, assim, tinha dias que ela caía reto, assim. Mas mais pro final, daí começou a ficar mais água, assim, começou a chover. E no final, assim, muita água caindo, assim. Acho que se a gente se na época, assim, que a gente tivesse começado a escalar a via, tivesse toda aquela água, ia estar muito molhado lá embaixo, assim. Porque ela cresce muito com a chuva, né? Aqui, uns esticões já do lado do último acampamento. E aí nessa parte a gente não achou a continuação da via, né? E a gente conquistou um esticão aí, foi um novo, como se fosse uma variante brasileira, que chama. Quem que abriu essa via? Essa via foi aberta por 2 escaladores espanhóis e até hoje ela teve só 3 repetições. Uma equipe de franceses, de ingleses primeiro e depois franceses. E a gente fez a terceira repetição. No caso, 4 equipes só que subiram lá. De lá para cá não foi mesmo? Não. Aí o último acampamento, né? E aqui
Aí no final a gente já tava assim, tipo, o Val vinha tirando as peças assim, nervoso, assim, puxando, né? Eu falava, calma, nós estamos chegando, ai, não aguento mais ficar aqui nesse lugar, nessas fendas ruins aqui, só as peças enroscam, não saem, calma. Mas a gente se divertia também, né? Não era assim, mas é verdade, assim, no final a gente tava cansado, assim, e no final, assim, a via ficou muito difícil, assim, sabe? A gente pegou esticões, assim, de A3, assim, e que artificial vai até A5, né? No caso, A3+, é duro, assim, demorado, né? Com peça delicada, cliff, né? Eu lembro uma noite, assim, nesse dia aí, que a gente tava já à noite, igual guiou, no esticão, não achava lugar para montar parada. Ele falou, ó, montei uma parada aqui num lugar que, cara, venha! Daí, à noite. Ele falou, e tem um monte de artificial em cliff no meio. Daí, o segundo que vai, né, quando tem artificial em cliff, ele tá numa peça e daí tem duas passadas em cliff. O que tem que fazer? Tem que se jogar. Tem que soltar aquela peça e se jogar. Então, eu, à noite, né, não estava enxergando nada, e aí eu soltava o frame e não sabia quanto que ia cair, né? Aí caía. Aí chegava, amarelo, chegava no próximo frame, olhava assim, a corda ia lá. Fazendo aqui. Até que um dia a gente chegou no topo, mas foi uma luta, assim, no último esticão, assim, a corda esticou e o Val falou, cara, eu tô a 1 metro de uma árvore, e a corda? Eu falei, cara, não tem mais corda aqui, já dei tudo que eu tinha que dar. Ele falou, mas então escale, mas eu falei, cara, mas não tem como escalar, cara, é difícil aqui. E daí eu lembro que foi emendado umas fitas na corda e tal, para ele conseguir agarrar uma árvorezinha para daí a gente chegar no topo lá. E o pior, nós chegamos no topo e a gente teve que descer, porque a gente tinha que ajudar a rebocar. Então a gente chegou no topo, descer. Ajudar os companheiros a rebocar as coisas. Mas aí é o cume, né, do Tepui, né? Ali onde a cachoeira começa a cair. E a via termina lá, né? A via ela termina aqui para dentro, assim, tem um negócio aqui, ela termina para cada cachoeira, assim, no final até ela se aproxima bastante da cachoeira, assim, mas não ficam 100 metros, né, da cachoeira. A via toda ela corre do lado esquerdo da cachoeira, olhando por baixo para cima. Qual é a sensação de poder andar de volta? Nossa, é bem interessante, sim, porque a gente ficou muito tempo, né, sem caminhar, né? Aí chegou no topo assim, caminhava, né? E falava, nossa, que massa que é caminhar, né? Parecia que nunca tinha caminhado na vida. Assim. Foi muito massa, assim. A gente chegou no cume e falou, cara, que massa, né? Chegamos, né? Que alívio, né? Agora é só rapelar. Mas daí rapela por um outro lugar. Não tem como rapelar essa via, né? Porque ela é muito negativa. Então rapela por tem uma via de rapel, né? Tem gente que vai lá para fazer o rapel, né? do paredão. E aí tem uma via montadinha, né? Rapel, tudo certinho. E aí a gente ficou 2 dias com chuva lá no topo, queria tirar foto e tal, tinha que tirar uma foto embaixo de uma pedra, estava chovendo, 2 dias chovendo. Bom, essa escalada foi em 2011, né? Então foi uma escalada no estilo bem individual, assim. E aí, bom, como eu falei, ia mostrar primeiro pedra escada, daí salto angel, que é essa escalada nesse estilo, e aí a próxima seria a escalada na Patagônia, que é um estilo totalmente diferente, assim, né? Estilo de escalada alpina, que é mais não é tão demorado, assim, é mais intenso, né? Poucos dias e tem que chegar no cume e descer. Né? Então é um estilo bem diferente assim, de escalada, né? Outra você vai se desgastando durante muitos dias. E a escalada alpina, né? ela te consome tudo assim em 2 dias. Né? Então aqui é o lugar onde tem essas montanhas que eu vou falar, que é o Cerro Torre e o Cerro Fitzroy, né? Que é o Chaltén. Então é bem longe, né? Daqui, né? De Curitiba tem que ir para Buenos Aires para El Calafate, né? Depois num ônibus, 3 horas, está em El Chaltén. Então, geralmente não tem, assim, não é muito fácil de conseguir um voo que saia daqui cedo e chegue à noite lá. Às vezes consegue algum voo assim, né?
mas é mais normal assim que vá para Buenos Aires e pegue um outro voo lá de Buenos Aires para El Calafate no outro dia. Dorme no aeroporto, é mais fácil do que ir dormir no hotel com tudo aquelas mochilas, né, que a gente leva. Eu fui a primeira vez para o Chaltén em 95, né? Então não tinha nada lá, né? Não tinha nada, quase nada assim, né? Depois fui em 2005, já estava bem diferente, né? Foi 2004, 2005, né? E agora eu fui ano passado, 2017, e já está mais cheio, assim, né? Tem muitos hotéis grandes já, né? E a cidade vive do turismo, né? Então ela vai muita gente para fazer caminhadas lá, né? Tem travessias e caminhadas incríveis lá em Chaltén, né? Tem uma travessia grande lá que até não sei como é que está hoje em dia, assim, mas antigamente o pessoal fazia muito que a travessia do gelo, né? Que tem as montanhas e tem uma faixa de gelo, que eles chamam de gelo continental, atrás das montanhas. Então o pessoal saía de El Chaltén e fazia essa travessia por trás, lá do Cerro Fitzroy, do Cerro Torre, né? Tudo por gelo, né? E depois volta para a cidade pelo outro lado. É um trecho de 100 quilômetros, mais ou menos, de caminhada. Mas aí tem que conhecer de gelo, assim, para caminhar no glaciar e tal, ou ter um guia, assim, né? Que conheça lá a região, porque é muito fácil de se perder, né? Quando tem um fenômeno lá que eles chamam de vento branco, né? Fica neblina e você não sabe onde você está. Bom, aqui para ir para o setor 3, se tiver neblina, um dia a gente saiu daqui, assim, chegou de volta quase no pedágio, ela falou, cara, mas não era, tinha que chegar na paredão, chegando de volta aqui na cerca, o que está acontecendo? Né? Imagine um gelo, né, que é branco, né, então aí não tem como ver nenhum ponto de referência. Bom, aqui algumas das montanhas, né? Para vocês terem ideia das dimensões, né? Essa parede aqui tem uns 1.200 metros, mais ou menos, né, de altura, né? Então, é pedra, né? Granito, né? Aqui, algumas das montanhas, né? O Guidialmé, Mermoz, Val de Vlois, Fitzroy, Aguda de la Silla, Puigsenot, Rafael Vale, Saint-Exupéry e Aguda de Laes. As mais fáceis, assim, né? Digamos, entre aspas, seria a Aguda de Laes e a Guidialmé, e também aqui dá para ver pelo outro lado, né, as montanhas, vocês terem uma visão assim, né, aqui desse lado tem bastante gelo, né, e desse lado aqui já não tem muito, né, face oeste do Cerro Fitzroy, porque o vento vem daqui, né, as tempestades vêm sempre desse lado aqui que é o oeste, né, então daí já não tem não acumula tanto gelo. E aqui a cadeia do Cerro Torre, né. Essa aqui é o Cerro Torre, que é uma das montanhas eu considero mais bonitas, assim, e também mais polêmicas do mundo, né, por causa de como foi conquistado e todas as outras polêmicas que surgiram depois. E também a Torre Egger aqui, que é considerada uma das montanhas mais difíceis da Patagônia, na verdade, ela é mais baixa que o Cerro Torre, mas é considerado um dos cumes mais difíceis lá da Patagônia. Essa agulha aqui é a agulha Media Luna, que é uma escalada de 400 metros, bem bacana, assim, que é muito repetida, assim, o mocho também é bastante repetida, mais simples, assim. O Cerro Torre, atualmente, ele voltou a ser muito difícil, assim, porque a via que eu escalei não existe mais, que é a via do compressor. Recentemente, faz alguns anos já, foram retirados os grampos, né, que o maestro, o cara que abriu a via, ele bateu muitos grampos, assim, né, e isso fez com que a montanha ficasse um pouco mais fácil, porque lá um dos maiores problemas é o clima, né, então o fato dele ter feito essa via fez com que ficasse uma forma mais rápida de escalar o Cerro Torre. E recentemente teve 2 escaladores que conseguiram escalar sem usar os grampos, e aí eles desceram rapelando e retirando, né, esses grampos, que causou assim uma polêmica muito grande no mundo, no montanhismo internacional, assim, se era válido ou não sacar os grampos, né? Então fica aí, né? Só que agora, de certa forma, o Cerro Torre tem um lado ruim, né, que é o fato de você mexer numa coisa que está lá, foi conquistada em 1970 essa via, né? E
também fica, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que a montanha voltou a ser o que era, e o lado ruim é que assim, os caras de fora, né, vêm e arrancam o verbo sem um consenso da comunidade. Então é uma polêmica, né, que vai continuar a polêmica, e o principal ator dessa polêmica é o César Maestre, né, que foi quem abriu o vídeo, que usou esses meios que na época eram antiéticos, assim, né? Se for considerar a ética da época, né, que era considerar o mínimo de proteções fixas, até hoje é assim nessa ética, o mínimo de proteções fixas, né, ou pelo menos onde tem fissura não colocar grampo, e ele colocou. Aqui as nuvens lenticulares, né, que é um fenômeno que se forma lá na Patagônia. E essa aqui é a via do compressor, né, a via que eu escalei em 2005, né, ela vem até aqui e depois sobe até esse cucuruto da direita aqui, que é o cogumelo, né, de gelo final. Então a aproximação, né, se dá por aqui, por esse glaciar. Daí aqui chega aqui atrás, aqui dessas montanhas, tem uma rampa de gelo que sobe até o ombro, que é mais ou menos aqui. Então para chegar lá tem que passar uma tirolesa, né, e fazer toda essa aproximação até as montanhas. É uma caminhada longa, né, passa por glaciares assim geralmente de gelo duro, né, não tem risco de greta praticamente. E aí vai se aproximando, né? Na verdade, a gente escalou umas outras montanhas mais fáceis antes, e aí um dia a gente bivacou aqui nesse lugar, e aí começou a ficar meio com ideia fixa assim no seu todo, né? Até que alguém falou, e se a gente tentasse, né? Que tal? Aí a gente tomou a decisão, assim, mas é uma decisão na época, assim, para mim eu lembro até hoje, assim, que foi muito tenso, assim, né, muito, uma responsabilidade, assim, né, de chegar lá em Chaltén de volta e falar que a gente vai tentar o Cerro Torre, né, tipo, quem era a gente, né, os escaladores tudo meio sem experiência, assim, né, eu, um argentino e um espanhol na época, né, e nenhum dos três, assim, tinha muita experiência de montanha, mas a gente ia tentar, né, vai que dava certo, né, e acabou dando. Aqui para vocês verem o tamanho, né? Então ali tem 2 escaladores, né? Que aparecem aqui. E aqui mais ou menos está o compressor de ar que o Maestre usou para bater as proteções. Ele usou um compressor, né? Movido a combustão, né? De forma assim, usando o ar comprimido, né? Fazer os furos para colocar uns grampos, né? Oi? Trampo, né? Eles tinham que rebocar e pesava mais de 200 quilos, né? O professor, né? Eles iam rebocando os bichos. Coisa de louco, assim, né? Gente louca, né? E aí a gente, essa parte aqui é a parte para chegar no ombro, né? Quando a gente foi, lá em Chaltén tem muito isso de abrir uma janela de bom tempo, né? Porque o clima lá é horrível. Então, abre uma janela, vai ter 3 dias de bom tempo pela previsão, né, que nem sempre acerta. Mas hoje em dia, depois dessa temporada, aí começou a acertar mais. E aí subiu um monte de gente, né? E aí quando a gente começou a escalar, assim, tinha uma guerra, né? Tinha os ingleses brigando com as eslovenas, falando, vamos ficar para trás, né? Vamos deixar eles brigarem, né? Vai que eles jogam piolé na cabeça do outro, né? A gente fica dormindo ali, passa a noite ali, vamos numa estratégia diferente, né? Então, e aí a gente bivacou no ombro, né, e começou a escalar no outro dia. Daí eles já estavam mais adiante. E a gente não pegou muito tráfego assim na via, só uma dupla lá que a gente teve que passar por eles, que estavam meio lentos. E aí a gente tá já chegando no final lá da escalada, antes daquela parte que eu mostrei no começo lá, que tinha 2 pessoas, né, que é o head wall, né, a parte final, que tem uns 150 metros mais ou menos, antes de chegar nos cogumelos de gelo. Aqui dá para ver alguns grampos aqui do Maestro colocou, né? E toda essa parte da escalada agora, ela é feita, aqui dá para ver, aqui dá para ver fenda, né? E dá para ver até os grampos aqui assim, tem uns grampos aqui, né? E perto das fendas, né? Essa parte toda é feita em móvel hoje em dia, né? Pelas novas vias, pela nova via que foi aberta. Aqui dá para ver toda a extensão da via, ela vem daqui, né? Vem dessa parte aqui, toda essa aresta. Aqui é o ombro, né? Onde a gente chegou, né? E que realmente começa a escalada mais vertical.
E aqui a gente tá, aqui essa parte aqui a gente tá a dois esticões já do final das dificuldades, né? E aí vem a escalada em gelo. Eu guiei o último esticão, né, de escalada, que é uma artificial mais difícil, né? Que quando o maestro desceu em 1970, ainda ele arrancou os grampos da última esticão. Daí o Jim Bridwell, que é um escalador individual, foi lá e reabriu. Né? Só uma curiosidade dele, na parte de rocha, como a gente subiu lá e escalar, consegui escalar com a mão, Não, escalar com a mão na pedra. Congelava pra caramba. Assim, durante o dia não é quando tá batendo sol, assim, dá para escalar de boa, assim, né? Dói um pouco a mão, do frio, assim, do vento, né? Mas dá para escalar agora de manhã, assim, cedinho, e no final do dia, assim, é terrível. Né? Congela, né? Principalmente de manhã, assim, né? Começa a escalar, quando eu escalei lá a via que eu vou mostrar para vocês no Fitzroy, assim, as primeiras escaladas, os primeiros esticões, assim, do dia, assim, teve alguns que eu tive que usar luva até, só que daí o entalamento é horrível, né, nas fendas, mas às vezes tinha que usar um pouco de luva até esquentar o corpo, assim, porque, nossa, eu lembro, assim, que quando eu estava escalando o Val, eu disse, cara, tá doendo muito, minha mão tá doendo muito. Eu falei, cara, né? Que isso, né? Um homem do teu tamanho, né? Olha isso, né? Essa frescura aí. Aí fui eu, guiar. Aí, nossa, eu berrava, não falava, cara, doendo. Eu falei, aí, ó, viu? Tá falando. E dói muito, assim, porque o problema da mão não é quando congela, né? É quando volta a circulação. Né? Então, congelar, você ia escalando, daí chega uma hora que você não sente mais a mão. Aí você para de escalar, coloca a mão dentro da blusa, né? E daí começa a esquentar a mão. Só que olha aqui, volta a circulação. Nossa, parece que tá em agulha por dentro, assim, né? Cortando. Né? Aí a foto que eu tenho de câmera do seu torre, sem nada. Aí a gente até, no outro dia, a gente desceu do cume, né? Do cogumelo. Essa temporada estava fácil de subir até o topo do cogumelo. E aí a gente teve que bivacar embaixo, né? A gente não rapelou já imediatamente, porque a gente tinha uma lanterna que tinha estragado, o Isaac foi descer do cume, derrubou outra lanterna, perdeu. Aí a gente tinha 2 lanternas só, tipo, vamos esperar amanhã cedo, a gente de repente sobe de volta no cume, tira umas fotos, né? Beleza. Aí quando amanheceu o dia, uma nuvem engoliu assim o seu torre, nossa, a gente acordou não, né? A gente nem dormiu, né? Eu e o Isaac, a gente ficava andando, né? Lá no cume é amplo, assim, antes do cogumelo, né? A gente ficava andando. E o nosso parceiro dormindo e roncando ainda. E com aquele frio, né? A gente estava morrendo de frio. Não tinha sacudo nem nada, né? Você estava sentado em cima de uma corda, né? Assim. Aí, o nosso parceiro dormia, a gente começava a congelar, a gente saía, andava um pouco, voltava. E aí, quando amanheceu, assim, uma nuvem veio, né? Engoliu, assim, o sedutor, a gente falou na água. Vamos descer, né? A gente nem vamos tirar foto, nada, né? Começou a rapelar já. Aí já começou a ficar meio ruim o tempo, mas a via ela desce pela aresta sudeste, aí ela é mais protegida assim do vento, não pega o vento direto, né? O vento vem do oeste, então aí foi de boa assim, até cansativo, né? Claro, né? Terceiro dia já na via e tal, mas foi de boa. Tá? O último rapel da via é um grampo de gelo, para ali no rapel, olha para o grampo de gelo e fala, não vai ser agora, né? Que vai Aí quando a gente sai do glaciar, né, desce tudo caminhando, daí chega na trilha, daí fala, agora acho que estamos salvos, vou voltar para o Pueblo comer uma milanesa. E aí isso foi em 2005, né? Em 2006 voltei para lá para El Chaltén, e aí a gente queria escalar o Fitzroy. Só que a temporada estava horrível, assim, né? Muito tempo ruim, né? Não tinha tido janelas boas, muita neve, né? No Fitz, né? Muito gelo, né? Mas aí tinha uma escaladora brasileira lá, a Roberta Nunes, que já é falecida também, faleceu num acidente de carro, nesse mesmo ano aí que a gente escalou o Fitzroy. E ela falou, cara, vocês têm que escalar a Fama Serra, que é uma via lá do oeste que nunca foi repetida. Eu falei, nossa, Roberta, você tá louca, né, cara? E nunca foi repetida, a gente vai repetir. Mas vocês escalam rápido, vocês vão escalar. A gente tinha escalado uma via lá na agulha do Perri, a gente fez em estilo alpino, assim, super leve. E aí ela falou, não, vocês vão, é legal, já entrei na via, nós não conseguimos fazer. Eu falei, pô, mas
mas por que você quer que a gente escala essa via? Não, porque essa via é legal, e ela é muito empolgada, assim. Aí ele falou, vamos, não sei, né? Daí, quando veio a previsão lá, o pessoal falou, a face leste não dá para escalar, tem que ir para o face oeste. Falei, vamos para a Mananciata, né? Alberto, lá na Mananciata. Aí a gente foi, e eu, o Val e o Gabriel, né? Que é o mesmo com quem escalei o Cerro todo, que é argentino. Aí a gente quis, assim, fazer uma tentativa nessa via, né? Que é uma via que nunca tinha sido repetida, ela tinha sido conquistada já fazia 27 anos, né? Em 2006, e nunca tinha tido uma repetição, né? E aí a gente foi, e aí fomos lá para a face oeste, né? Fizemos uma aproximação, e é uma das maiores vias do mundo, assim, de escalada em rocha. Ela tem, falam entre 1.600 e 2.300 metros, né? É 1.600 metros de desnível e falam que pode ter 2.300 metros, né? Então, uns 2 quilômetros, digamos, deve ter de extensão de via, né? Então, uma via gigante, assim, né? E aí a gente, em 4 dias, né, a gente fez a escalada. Então, o primeiro dia a gente usou só de aproximação, né? Ainda o clima estava ruim, assim, né? Mas aí a previsão dizia, primeiro, esse dia que vocês vão, que a gente ia se aproximar era ruim, o segundo dia ia ser mais ou menos e o terceiro dia ia ser bom. Beleza, né? Foi. Aí fizemos uma aproximação ruim mesmo, que dá para ver uma avalanche, né, que desceu lá daqui dessa face, né? Que aqui é o pilar norte, né, do Fitzroy, né, que é onde tem a via Casaroto, que é uma via famosa. E aqui a aproximação, né? Aí a gente chegou no ponto de bivac, né? E aí quando a gente chegou no ponto de bivac e tal, tinha uns americanos. Onde que vocês vão? A gente vai na Falanceta. Nunca ninguém vem para isso. Aí no dia que a gente vem, a gente também cansa. Aí, beleza. Aí vamos dormir lá, né? Deu uma cochilada. Mas antes de dormir, o Val foi buscar água, né? Tinha um lugar que do glaciar, assim, corria água, né? Não precisava derreter gelo. Aí ele foi pegar água e falou, não sei, eu vi lá, eu acho que os caras que vieram aqui abrir eles fizeram uma cordeira, sabe? Eu falei, como assim? Tinha osso lá? Eu falei, osso? Como? Daí fui lá, olhei e falei, cara, mas um osso, mas é um outro equipamento escalado, eu temo isso daí. Ele falou, capaz. Era um corpo, né? A gente achou que acabou achando um corpo. No lugar onde ele ia dormir, né? Aí, onde ele foi buscar água, né, inclusive. E aí depois a gente perguntou e tal, eles falaram que era um pessoal que tinha acontecido um acidente na Supercanaleta, que é uma via que é do lado direito dessa via. Essa Supercanaleta é uma via que tem uma canaleta de gelo, de 1.000 metros de canaleta de gelo e mais 600 metros de escalada em rocha. E aí, no outro dia, né, a gente acordou cedo e tal, vamos entrar na via antes dos americanos, né? Beleza, vamos. Aí estamos indo, ai, cara, os americanos estão vindo, tem aqui no banheiro. Pega o banheiro, os americanos passaram. Tal, vocês vão devagar. Dito e feito, né? Os americanos estavam em 3, com mochila pesada, e a gente estava leve. A gente ia atrás dos americanos e falava para eles que a gente queria passar, eles não deixavam. Até que, aí uma hora o Gabi tentou passar, escalar, o cara escalando aqui, do outro do lado, daí o cara já ficou xingado. Eu falei, vamos atrás dos americanos mesmo. Daí a gente foi. Vamos atrás dos americanos e tal. Aí chegou na metade do dia, chegou num lugar assim que era meio feio, né? Que era essa parte aí. Aí os americanos pararam e começaram e ficaram se enrolando. Daí a gente falou, não subia, né? Na frente dos americanos. Aí eles perdiam na passagem, dá pra gente ir agora, já que vocês estão aí, né, se enrolando? Mas não, podem ir. Daí a gente foi, né? E a gente foi, fez a via e os americanos desceram, né? Aí, porque veio o tempo ruim, né? Aí quando a gente chegou em Chaltén, a gente foi lá, né? E eles falaram, vamos pagar uma cerveja para vocês, fizeram a via, que massa, a gente teve que descer, fez o tempo ruim. Ele falou, mas por que vocês deixaram a gente passar lá? Se era 1 da tarde, a gente tinha tempo bom ainda, e vocês pararam ali e deixaram a gente passar, não entendi, né? Bivacar agora, será? Aí eles falaram, a gente olhou para cima e falou, nossa, que coisa estranha, vamos deixar o brasileiro aí na frente. E aí acabou que esse dia aí, que ia ser esse dia era para ser mais ou menos, e outro dia era para ser bem bom, sabe? E no fim inverteu, esse dia aí foi mais ou menos bom até,
E outro dia estava horrível, assim, daí os americanos desceram e a gente continuou, porque a gente já estava muito para cima. E essa via não tinha via de rapel, né? Essa via, o único jeito de desistir dela era para cima mesmo, né? Não tinha como descer, porque se a gente fosse descer, até tinha que dar um jeito, né? Mas ia ser bem complicado, porque não tinha pontos para rapelar, né? A via, a gente tinha que abandonar todo o nosso equipamento, mochila, sei lá o que, para tentar descer, né, da via. E aí a gente continuou, né? Essa parte aqui foi o crux da via, assim, né? Uma parede de uns 400 metros, assim, difícil de achar a via, né? Mas a gente estava leve, assim, né? Tava com mochila bem leve, a gente foi com mochila de 40 litros, sem saco de dormir, né? Bem leve, assim, tudo certinho, né? O equipamento, com 9 frames e 2 jogos de stopper, e a gente com 2 cordas finas, né? De 8 milímetros, e aí a gente foi escalando, sem parar, assim, né? Quando um cansava, o outro pegava a ponta da corda, né? Geralmente em escalada alpina, assim, a gente reveza, não faz assim, um escala a via, depois o outro, depois o outro, não. Um pega a ponta da corda e só escala até acabar psicologicamente, fisicamente. Aí chega no lugar e fala, cara, não aguento mais, vou destruir, vai você. Não, eu também estou cansado, então vai você. Tá bom. Aí sempre tem um que tá bom, né? Então 3 assim é bom, é por isso, né? Dá pra revezar mais, né? E aqui, os americanos desistiram aqui e a gente continuou, né? Aí a gente dormiu bem para cima já, mais da metade da via, assim, né? No outro dia, aí ainda aqui, lá em Chaltén, assim, anoitece mesmo, assim, depois das 10, 11 horas, que anoitece mesmo. Então dá para aproveitar bem o dia. Aí já devia ser umas 9 horas, mais ou menos, né, da noite, né, da tarde, no caso. E a gente estava ainda aí, na labuta, né? Escalamos até anoitecer, achamos um platôzinho bem ruim, né? E daí, mas pensamos, amanhã vai ser o melhor dia, né? Do dia, né? Amanhã. Aí dormimos aí olhando o seu torre e tal, né? Estava quase na altura do cume do seu torre. Aí no outro dia amanheceu tudo nublado. Nossa, tem que chegar comigo. Mas aí a gente já estava lá alto, né, e pensamos, vamos continuar, enquanto não tiver vento, né, muito feio e tal, a gente vai continuando. Aí no final da via tinha muito verglas, né, que é esse gelo aí, que atrasou bastante, assim, mas às 7, decorou cedinho, assim, e chegou daí às 7h30 da tarde do terceiro dia que a gente chegou no topo, né. Na verdade a gente levou 36 horas, né, para escalar a via. Aí o cume do Pitts, né, lá o Cerro Torre está mais para baixo, lá o Pitts é um pouco mais alto que o Cerro Torre, né? O Cerro Torre tem 3.100 e o Pitts 3.400 metros. São montanhas baixas, né, assim, perto do Aconcagua, por exemplo, que tem quase 7.000, mas a escalada em rocha, assim, as paredes são muito grandes, né? E o clima é muito hostil, né? Então as janelas são geralmente de 2 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo. E aí depois a gente teve que descer, né? Então, descer a via foi um empenho também, porque a gente pegou noite, né? Não conhecia, né? Descemos por uma outra via, que é a Franco-Argentina, porque era mais protegida e porque tinha uma via de rapel aí, né? Porque mais gente escala essa via, que é considerada a via normal, né? Do Pitts. Hoje em dia o pessoal escala muito a californiana também, a Mac Porro, né? Que é uma outra via lá do outro lado. Mas aqui o rapel geralmente é mais rápido, né, por aqui, né? E é mais protegido do vento porque as tempestades vêm do outro lado, né? Mas aí a gente passou a noite horrível, assim, sentado num platô, assim, que cabia só nós 3, né? Com a corda enroscada, acordamos no outro dia, tinha que achar a via ainda, foi uma odisseia, assim, né, rapelar tudo. No quarto dia já, estava bem desgastado. Aí a gente fez um arroz, assim, pegou gelo, pegou neve e tal, esquentou, fez arroz, né? A hora que a gente foi comer, assim, tinha mais areia do que arroz, assim. Nossa, né? Comer arroz com areia? Nossa, eu não conseguia, porque sem comer. Mas a gente sempre vai para as montanhas, leva a bandeira do Brasil, nesse caso levou uma camiseta também. E é o nosso, a gente curte, né, levar assim, né, provar assim que a escalada brasileira, que existe escalada, né, no Brasil, que a gente também gosta de levar, né, e de mostrar
o mundo assim, né, que é possível, né, um brasileiro que não tem gelo, né, aqui escalar a montanha, né, e também valorizar, né, a nossa cultura, assim, né. Então, quando a gente vai para as montanhas, a gente gosta muito assim de levar a bandeira, tirar foto e prestigiar, né, o nosso país, assim, né, que é um país que é lindo, tem montanhas incríveis, assim, mas nem dizem, né, tem um pouquinho, né, mas que a gente tenta fazer as coisas de uma maneira que possa mudar, né, o país, né. Acho que esse é o mais importante, né, a gente fazer a nossa parte e tentar fazer as coisas de maneira correta. E levar a bandeira do Brasil para os cumes das montanhas. Acho que esse é o nosso papel, né, o que a gente pode fazer. A gente tem algumas empresas, né, que apoiam a gente, né, Conquista, que é uma empresa que eu sou fundador, né, fundei a Conquista na mesma época que comecei a escalar. Território, que é uma loja de montanha, né. Do lado do System, a empresa do Val, né, que fabrica esquadrias de alumínio. Campo Base, que é o ginásio, a gente treina. Bonnier, que fornece todas as proteções, né. Um dia o Irivan me ligou e falou: qualquer chapeleiro que você precisar para abrir via, é só você ligar para mim e pedir a quantidade que você quer. Eu falei: nossa, agora eu vou abrir via, né? Tudo de inox. E a Snake, que fornece calçados, e agora eu fechei uma parceria também com a Seattle Summit e com a Aztec também, né? Então vou estar com mais equipamentos de cozinha e barraca. E todo mundo pergunta sempre, né, qual que vai ser a próxima aventura? Vai ser amanhã, amanhã às 5 da manhã, a gente vai estar, às 4 da manhã a gente vai estar acordando, né, para tentar fazer uma travessia que nunca foi feita aqui no Paraná, que é escalar a Via Musguenta, no Ferraria, daí descer um vale que tem entre esse cume aqui e o cume principal do Ferraria lá, tem uma corcova, assim, que é onde está essa Via Musguenta, que tem uns 400 e poucos metros. A gente vai tentar achar um caminho para descer até a base da Deus do Diabo, que é essa via aqui, e escalar ela e descer lá pelo outro lado. Então, fazer essa travessia total, assim, né, escalando as duas vias de Ferraria, né? São as duas vias de escalada que tem lá. Essa que tem uns 500 metros. Então, amanhã cedo a gente vai para lá para voltar domingo. Essa é a nossa... aqui é o Ferraria, né, a montanha Ferraria lá, que tem a Caratuba, daí para o sul Ferraria. A Ferraria que é o triangular, né? E aqui essa parede aqui é daquela que quando sobe ali de Bairro Alto para em direção ao Ibitirati, você vê ela bem de frente, tem ponto que dá para ver ela bem de frente, né? E essa aqui, a Deus do Diabo, não dá para ver, só que quando você vai lá pela Trilha da Conceição, daí você tem um mirante que... dá para, se olhar lá para 116, indo para São Paulo, dá para ver, um ponto lá dá para ver São Paulo. Então essa via aqui foi essas duas vias, na verdade eu participei da conquista, né, dessa. E já, ficou aberto, a via já está lá. Senão ia demorar mais. Tem uma hora, dias. Mas então essa vai ser a nossa próxima aventura. Vai ser amanhã, sábado e domingo. Se alguém for do PP lá, eu dou sinal dele, não quero que tá bom. O clima vai estar bom, parece. E aí, essa travessia também, na verdade, a gente quer fazer essa travessia e dar o nome dela de Travessia Velha Raposa, se a gente completar ela essa vez, alguma outra vez. E seria em homenagem ao Diboá, que é nosso parceiro de escalada, que era nosso parceiro de escalada, né? Faleceu, e sábado agora vai fazer um ano que ele faleceu. Então a gente quer fazer essa travessia e fazer em homenagem a ele, né? Essa travessia, dar esse nome, Velha Raposa, que era uma... A gente encheu o saco dele, você era Velha Raposa. Então é isso. E eu agradeço aí pela oportunidade, né, de vir aqui novamente. E se tiverem alguma dúvida aí a respeito de tudo isso que eu falei, né, todas essas escaladas, aí podem me perguntar agora ou depois, como vocês preferirem.